Nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez estamos aqui com vocês, trazendo uma porção da Palavra de Deus. E é exatamente nela que nós vamos nos deleitar agora. Hoje é o Dia dos Pais. Eu quero parabenizar todos vocês que são pais, todos vocês que são filhos. A Bíblia nos diz no livro de Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o apóstolo Paulo repete esse mandamento lá no livro de Efésios, no capítulo 6, quando ele diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa interessante. Dos 10 mandamentos, esse é o único que tem promessa. Qual é a promessa? A fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. De modo que nós precisamos entender que esse mandamento, ele continua valendo, porque está lá no Novo Testamento, bonitinho, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Então, honrar pai e mãe é obrigação de todo filho que se diz cristão. Todos nós precisamos honrar pai e mãe. Tá legal? Muito bem. O apóstolo Paulo, ele disse que é muito importante ter esse conceito. Provérbios capítulo 20, versículo 20 diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Então essa fala, principalmente, ela é para você que ainda tem seus pais biológicos vivos e muitas vezes você está dando aquele desprezo para seus pais, você está aí muitas vezes se tornando, embora grande, já um filho mimado, cheio de problemas, cheio de discordâncias. Então vale a pena lembrar esse mandamento aqui no Dia dos Pais para você que está aí nos acompanhando. Tá legal? Agora eu quero falar um pouquinho sobre a figura de Deus como Pai. O Antigo Testamento, ele está repleto de textos bíblicos que mostram Deus no papel de pai para Israel. Por exemplo, aqui no livro de Isaías, no capítulo 64, você poderá inclusive acompanhar aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 64 está escrito a partir do versículo 6 até o 8. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como o vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondestes de nós o teu rosto, e nos consumistes por causa das nossas iniquidades. Agora, porém, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és nosso oleiro, somos todos obra das tuas mãos. Perceba então que a palavra de Deus, ela destaca aqui que embora nós sejamos pessoas imperfeitas, embora nós sejamos pessoas pecadoras, a Bíblia diz que Deus, ele é o nosso Pai, que nós somos as obras das mãos de Deus. Então, veja como a Bíblia, ela cria uma metáfora de relacionamento entre Deus e o ser humano. Ela começa trazendo Deus, de modo geral, como sendo pai. Aqui aplicando-se inicialmente à nação de Israel, a qual Deus havia adotado como filhos. O Salmo número 68, versículo 5, também nos traz uma metáfora semelhante. Acompanhe comigo, por favor. Está escrito assim:
pai de órfãos e juiz das viúvas. É Deus no seu lugar santo. Deus, ele se coloca como pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus, ele dá muito valor àqueles que têm uma condição inferiorizada dentro da nossa sociedade. Quando o profeta Isaías estava falando sobre Deus, ele fez uma frase que é muito importante, embora muito desconsiderada por algumas pessoas, lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ali fala que o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Por que eu disse que é um pouco desconsiderada? Porque essa passagem, ela se aplica a Jesus Cristo como nosso Pai eterno, Pai da eternidade, ou seja, Jesus é apresentado na Bíblia, lá no Antigo Testamento, como sendo o nosso Pai eterno. De modo que nós precisamos entender a paternidade tanto de Deus quanto a paternidade de Cristo, tá? Isso aqui é muito legal quando você entende. Tem uma seita que ela escreveu há algum tempo atrás, em uma de suas revistas, dizendo que se Jesus é o Pai, então Jeová deve ser o nosso avô. Não, não é nada disso. A Bíblia coloca cada um na sua respectiva posição e cada um dentro dos seus limites de paternidade, conforme nós vamos apresentar aqui também. Não tem nada de porque Jesus é Pai eterno, Jeová é avô. Isso é heresia. Jeová é tão Pai quanto o próprio Cristo. E se você acompanhar o meu vídeo no canal Pela Bíblia, onde eu trato sobre a triunidade de Deus, então você vai poder entender perfeitamente por que Jesus é o nosso Pai eterno. Então essa metáfora no Antigo Testamento ela é muito comum. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente começa a se deparar com alguns problemas. Principalmente esses problemas se dão pela falta de entendimento, por não conhecer a cosmovisão do texto bíblico. É por isso que aparecem esses problemas. Porque alguém pode perguntar, mas se Deus é Pai, e Deus está tão interessado no ser humano, como entender a maneira como Deus lidava com as pessoas no Antigo Testamento? Porque as pessoas que fazem essa pergunta, elas verificam somente o periférico da Bíblia. Não conseguem entender a profundidade do relato. O Antigo Testamento ele foi escrito dentro de uma visão onde Deus, como Pai, tenta preservar dentro da história humana a chegada do Messias, interferindo todas as vezes que essa linhagem fosse ameaçada. Mas, ao mesmo tempo, mostrando seu amor por toda a humanidade, o amor sublime e excelso de Deus. Imagine se Deus permitisse que a linhagem do Messias fosse extirpada. Como é que nós seríamos salvos? Então, o Antigo Testamento ele está repleto do amor de Deus para com todos os seres humanos na face da terra. As situações onde Deus disciplinou, as situações onde Deus agiu com maior rigor, com certeza era preservando a nossa pessoa para que nós pudéssemos receber o Messias. Então essa é a cosmovisão
que nós precisamos entender o texto bíblico, né? Embora alguns críticos da palavra de Deus tentem distorcer essa visão, mas é exatamente nela que nós devemos nos basear. Quando Jesus Cristo chega na Terra, ele chega exatamente com o status de filho de Deus. E ele, quando é anunciado a Maria pelo anjo Gabriel, o texto diz que ele é filho do Altíssimo, a Bíblia diz que ele é o Emanuel, a Bíblia diz que ele é o Deus conosco. E Jesus, durante toda a sua vida, ele gostava muito de conversar com Deus, chamando-o de Pai. É muito interessante que nós temos disponíveis aproximadamente 5.700 manuscritos. Aproximadamente 5.700 manuscritos disponíveis para consulta. E em todos esses manuscritos que nós temos, Jesus, ele sempre tratou Deus como Pai. Jesus nunca usou o tetragrama para se referir a Deus. Jesus nunca chamou Deus de Yahweh, nunca chamou de Javé, nunca chamou de Jeová. Não. Jesus chamava Deus apenas de Pai. Por que se dava isso, ancião? Isto se dava porque, dentro do plano de salvação, Jesus é o Filho e Deus o Pai. O que é que acontece? Talvez você é novo aqui no nosso canal e não conseguiu assimilar a ideia de plano de salvação. Então eu vou recomendar que você digite depois, neste mesmo canal, JWR Plano de Salvação, para que você possa entender por que é que Deus se faz Pai, enquanto Jesus, que também é Deus, se faz Filho. Ou seja, Jesus tenta trazer para o ser humano a ideia de que Deus não está tão distante do ser humano quanto parecia no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento havia o sacerdote, havia o sumo sacerdote, havia um templo, houve um tabernáculo, onde a situação era um pouco mais apertada, vamos dizer assim, para que eles pudessem sentir a paternidade de Deus. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus vem e começa a trazer Deus para perto do homem. Afinal de contas, conforme anunciado no livro de Mateus, ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E como é que Jesus faz isso? Jesus começa a mostrar para os homens que Deus é Pai. Durante todo o tempo, essa é a ideia que Jesus ele traz. Você quer ver um detalhe interessante? Talvez você ainda hoje se dirija ao seu pai por ocasião de quando vai visitá-lo. Ou você talvez se lembre dos momentos que teve com seu pai quando você era criança. Você se lembra algum dia de ter chamado, ou mesmo hoje em dia, chamar seu pai pelo nome? Por exemplo, meu pai chama-se José. Eu creio que se eu chegar na casa do meu pai e dizer bença José, eu vou tomar uma bronca. Hoje ainda com 50 anos de idade. Porque isto é uma falta de respeito para com o relacionamento. Então, fica muito mais próximo. Bença pai. Era essa a ideia que Jesus queria trazer para aquele pessoal.
Então, no Sermão da Montanha, ele diz: vocês vão orar assim: Pai nosso que está nos céus. Veja, a oração do Pai Nosso, que é a oração mais conhecida universalmente, ela diz que o ser humano deve se dirigir a Deus como Pai. Pai nosso, que estás nos céus. Aí lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, Jesus ele diz assim: quem de vocês, se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas para os filhos de vocês. Quanto mais o Pai, que está nos céus, dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Note que Jesus, então, traz uma nova concepção de Deus para o homem. E é nessa concepção que o Novo Testamento ele vai abordar a teologia da adoção como filhos. Exatamente isso. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Romanos, capítulo 8, que nós vamos ter a oportunidade de averiguar com um pouco mais de profundidade daqui a pouco, ali diz que nós recebemos o espírito de adoção. Romanos 8, 15 e 16. Vamos dar uma lida. Está escrito assim: pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Esse texto revela-nos, pelo menos, duas verdades fundamentais e que é necessário que você abrace essas verdades e creia nessas verdades. A primeira, ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão. Quando ele diz nós, ele está se referindo a todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu recomendo que o faça. Talvez você diga, mas as igrejas estão fechadas, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso entrando no seu quarto, você vai fazer isso orando a Deus, dizendo que você quer entregar sua vida a Jesus. É dessa maneira que você vai fazer. Igreja fechada não é desculpa para a falta de relacionamento com Deus. Deus disse que existe apenas um mediador entre ele e o homem. Chama Jesus Cristo o homem. Não se chama prédio de igreja, não se chama organização religiosa, não se chama nada disso. Então, você tem que buscar o relacionamento com Deus. E ele diz que nós não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Porque aqui existe o espírito de escravidão. Qual é o espírito de escravidão? O espírito de escravidão é o espírito de escravidão ao pecado. Então, não é esse espírito que nós, cristãos, recebemos. Nós recebemos o espírito de adoção. Por que que nós recebemos esse espírito de adoção? Bom, nós recebemos o espírito de adoção porque nós não éramos filhos. É aqui que entra a doutrina da adoção, que é muito importante que você entenda. Recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos papai. Abba Pai é uma expressão aramaica que significa papai. Então, o crente em Cristo Jesus, ele foi adotado por Deus. Bom, se ele foi adotado por Deus,
isso significa que ele ainda não era filho de Deus. Então, de quem ele era filho? Essa é uma pergunta que eu quero que você guarde bem, porque nós vamos esclarecer. O mundo está dividido em filhos de Deus e filhos do diabo. O mundo está dividido assim. E não é questão de fazermos o dualismo do bem contra o mal ou o dualismo Deus-diabo. Não, não é isso. Esta é uma verdade bíblica que precisa ser considerada. O mundo está dividido dessa maneira. Vamos lá então para você entender. Como é que funciona isso? É muito simples. Quando Deus criou Adão, Adão era filho de Deus. Isso você pode ler, inclusive, na genealogia, no livro de Lucas e também no livro de Mateus, que uma dessas duas genealogias, depois de descrever as gerações da nação de Israel, então ela termina dizendo que Deus gerou Adão e Adão era filho de Deus. Então é muito importante quando nós consideramos esse primeiro fator. Adão era filho de Deus. Se Adão era filho de Deus, consequentemente, o apóstolo Paulo diz que todos nós estávamos em Adão, então isso significa que todos nós somos filhos de Deus. É uma conclusão muito simples para se chegar. Mas tivemos um problema na trajetória. Qual foi o problema que nós tivemos? Adão pecou. E quando Adão pecou, aconteceu algo impactante na vida do ser humano que viria a ser a posteridade, que somos nós. Quando Adão pecou, Adão entregou o seu direito de tudo aquilo que Deus havia lhe dado a Satanás. De modo que no dia que Adão pecou, ele tirou de mim e tirou de você a nossa paternidade como filhos de Deus. Perceba como a doutrina cristã, embora simples, ela tem alguns detalhes jurídicos, inclusive, que precisam ser considerados. Naquele dia que Adão rompeu o seu relacionamento com Deus, ele rompeu o relacionamento de todos nós. E a Bíblia diz que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. É por isso que precisava agora da adoção. Você deixou de ser filho de Deus no dia que Adão pecou. No dia que Adão pecou, você deixou de ser filho de Deus. Então você já nasceu depois, e toda a humanidade nasceu, como filho do pecado, como filho da ira. Deus havia dito a Adão: no dia em que comerdes dela, positivamente morrerás. Ou seja, já estava decretado que o futuro do homem seria a morte. É por isso que Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então note que esse texto de Romanos 6, 23, ele faz o contraponto entre Adão e Jesus. O salário do pecado de Adão, o que é que nós recebemos pelo pecado de Adão? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que é que nós recebemos em Cristo Jesus quando somos adotados? A vida eterna.
Então é por isso que o mundo está dividido em filhos de Deus e filhos do diabo, que são os filhos de Adão, como todos nós éramos, porque todos nós éramos filhos do pecado. E o pai do pecado é o diabo. Então não é ofensa dizer isso e não é criar um dualismo. Não, de maneira alguma. Nós nos tornamos filhos da ira. Por isso Deus, ele trabalha agora no processo de salvação, e uma dessas partes do processo de salvação é o processo de adoção. Essa é uma doutrina bíblica importantíssima. Existem algumas seitas que separam os seus membros e dizem que os adotados por Deus são apenas poucas pessoas ou um pequeno grupo seleto. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todos nós fomos adotados por Deus desde que nós venhamos a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que é que significa essa adoção? Bom, significa que você, que está me assistindo hoje, você foi redimido dos seus pecados. De que maneira? Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todos os seus pecados, desde o seu nascimento até a sua morte. Ele morreu por todos eles. Então, o adotado por Deus tem os seus pecados redimidos. O adotado por Deus, ele é regenerado pelo Espírito. Isso é um processo na salvação, tá? Ele é regenerado pelo Espírito Santo. O que significa ser regenerado pelo Espírito Santo? Significa que ele foi gerado de novo. Aqui nós podemos fazer alusão à palavra de Deus a Nicodemos. A menos que você nasça da água e do Espírito, você não poderá ver o reino de Deus. A água aqui era a água presente na bolsa materna, que era a água, a menos que você nascer da água, né? Ou da carne e do Espírito. Então, o único nascimento, o nascimento da água, ou o nascimento da carne, ou o nascimento materno, apenas ele não deixa ninguém ver o reino de Deus. Era necessário, então, ser gerado de novo e nascer pelo Espírito. Então, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é gerado novamente como membro da família de Deus. E aí ele é justificado por Deus, mediante os méritos do sacrifício de Jesus Cristo. Talvez você possa acompanhar um pouco mais no canal Pela Bíblia, no tópico Reuniões Cristãs. Nós temos ali alguns sermões onde eu explico com muito mais profundidade a doutrina da salvação. Então, nós somos redimidos, somos regenerados e somos justificados por Cristo Jesus e pela sua morte. Dessa maneira, nós somos adotados por Deus. Conforme nós percebemos em Romanos 8, 15, né, e 16, então ele diz que nós recebemos o espírito de adoção. Todos nós fomos adotados por Deus. Ainda insistindo nesse conceito, o apóstolo Paulo, ele trata aqui no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, a mesma ideia da adoção. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Veja então que a doutrina bíblica da adoção, ela é clara e extensiva a todas as pessoas na face da terra que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu estou fazendo questão de explicar isso bem compassado para que você possa entender a relação entre ser adotado por Deus e não ser.
Dentro desse universo espiritual de ser adotado ou não ser adotado, não existe o em cima do muro. Ou você é filho de Deus, ou você tem outro pai. Essa é a ideia. De modo que você talvez se pergunte como comprovar esse outro pai. Efésios, no capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: Entre eles, todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos por natureza. Então, a nossa natureza humana, ela nos tornou filhos da ira. De modo que sermos filhos da ira de Deus, por conta dos pecados, nos tornou filhos espirituais do opositor de Deus, Satanás, o diabo. É por isso que uma pessoa que não está em Cristo Jesus, ela está em Adão. E se ela está em Adão, quem se tornou o pai espiritual de Adão foi Satanás. De modo que quem não está em Cristo está nesse outro pai espiritual. Aqui está a necessidade do entendimento e de você realmente aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que é exatamente quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você é automaticamente adotado dentro da família de Deus, e aquela sua antiga paternidade, ela é anulada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo. Imagine uma criança que é criada na rua. Essa criança é eu e você. Por que criada na rua? Porque quando Adão pecou, nós praticamente ficamos ao léu, vamos dizer assim. Essa criança foi criada na rua. Mas essa criança, ela cresce. Quando ela começa a tomar conhecimento de si, ela, embora não conheça seus pais biológicos, ela é adotada por uma outra família. E os anos passam. Mas imagine que 40 anos depois, aquele pai biológico ele decide aparecer. E agora tentando reivindicar novamente a posse do filho. Seria isso possível mediante a lei? Ou mesmo mediante os laços que foram desenvolvidos? Você vai dizer, claro que não. A adoção se tornou mais forte do que a própria paternidade biológica. Da mesma maneira, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você é adotado por Deus como filho, a sua adoção, ela se torna mais forte do que a sua natureza em Adão, a sua antiga natureza pecaminosa. É interessante lembrar que a adoção é parte do processo de salvação. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, você começa a desenvolver a sua caminhada cristã depois que você é adotado por Deus. Não é? O processo de salvação, ele não se dá ao longo de muitos anos. Não. Embora é um processo, ele é composto de fases. Conforme eu citei, não é? Você, quando decide aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é regenerado. Isso é a sua ressurreição espiritual. Você deixou de estar em Adão e agora você está em Cristo. É o novo nascimento. Então agora você nasceu do Espírito. Aí você tem a justificação.
A justificação é o ato jurídico de Deus declarando você justo, embora você seja pecador. Mas por que que Deus te declara justo ou por que que Deus me declara justo? Não é por causa dos seus belos olhos azuis. Ele, veja, é um ato jurídico. A justificação, ela é tratada nas cartas paulinas em termos conhecidos na época como termos jurídicos, termos que eram usados em tribunais. Deus ele nos declara justos porque Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. A Bíblia fala muitas vezes na justiça de Cristo. A justiça de Cristo é o fato de Jesus Cristo morrer por todos aqueles que aceitariam o seu, o seu sacrifício expiatório e nasceriam de novo. De modo que você é justificado perante Deus no momento em que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, é isto que ocorre no mundo espiritual. E, logo em seguida, você tem o principal benefício, que agora é ser adotado por Deus. Veja só que maravilhosa doutrina bíblica, não é? A doutrina da adoção, ela mostra para nós, de modo grandioso, o amor de Deus pelo ser humano. Conforme nos diz Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos dar uma olhada. Está escrito assim: a inclinação da carne é inimizade com Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem adorar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba que o apóstolo Paulo faz aqui o contraponto entre o cristão estar andando, estar em Adão, que é a carne, ou estar em Cristo. De modo que, para que nós possamos estar em Cristo, nós temos que morrer em Adão. E para morrer em Adão, você, conforme já citei, aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ele te ressuscitou dentre os mortos, te regenerou, te justificou e te adotou dentro da família de Deus. Olhe que promessa maravilhosa, que doutrina maravilhosa as Escrituras nos apresentam. Nós temos aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo de 4 a 6, a explicação do apóstolo Paulo sobre essa doutrina. Veja só que interessante. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então aqui está o texto bíblico e a base jurídica para a nossa adoção. Primeiro, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
Muitos irmãos não entendem essa palavra, mas é exatamente assim que a Bíblia ensina. Deus nos elegeu nele muito antes de nós termos nascido. Antes de Adão pecar, antes de Deus criar, Deus nos elegeu nele, para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis. Deus desejou reverter o pecado do homem para tornar você e eu santos em Cristo Jesus. Diz que ele nos predestinou para sermos filhos da adoção em Cristo. É por isso que nós somos filhos de Deus e também somos filhos de Cristo. Deus, o IHVH, o Jeová, que compõe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora não sejam a mesma pessoa, é Deus, como eu já expliquei em outros vídeos, ele é o responsável por a nossa adoção. De modo que, sendo filhos de Deus, somos também filhos de Cristo, porque Cristo é Deus. Então, nada de que o pai vai se tornar avô das pessoas. Isso é heresia, tá? Cuidado se você há algum tempo aprendeu isso ou está aprendendo. Muito cuidado, isso é heresia. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Jesus. Jesus torna-se o nosso Pai eterno porque ele executa o plano de salvação, comprando a humanidade com o seu sangue. Quais são os benefícios, então, que nós temos por sermos adotados por Deus? Bem, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Aqui no versículo 3, nos mostra um desses benefícios. Olha só. Não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E depois ele fala sobre os 144 mil, né, que também são selados. A Bíblia faz essa metáfora de selados para todos os seres humanos na face da terra, tá? Para todos os seres humanos. Todos aqueles que são selados por Cristo, independentemente dos 144 mil, são os filhos de Deus. Eles têm o selo de Deus. E todos aqueles que são filhos de Adão, que por sua vez são filhos da ira, de acordo com o Apocalipse 11, eles também recebem um selo ou uma marca nas suas testas, que é o selo, que é uma marca de homem. Quando a Bíblia diz é uma marca de homem, é um número de homem, isso significa que eles não fazem parte da família espiritual de Deus. Talvez aqui você agora conseguiu entender por que eu disse que a humanidade está dividida em dois grupos, né? Ou você é filho de Deus, ou você é filho da ira espiritual de Satanás. Porque todos aqueles que não são filhos de Deus, que não têm a sua marca de Deus, eles terão a marca do homem, que por sua vez são filhos de Adão e por sua vez são filhos da ira. Tá legal? Então é muito interessante que você entenda isso. Existe a necessidade de você, de fato, receber a marca do Cordeiro. E como é que eu recebo a marca do Cordeiro? O livro de Efésios, no capítulo 5, nos diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, simbolicamente, ele está selado ou ele está marcado pelo Espírito Santo. Ok? A adoção, ela traz também algo maravilhoso para o ser humano. Por exemplo, vamos voltar na ilustração de um pai humano que adota uma criança. A felicidade é muito grande, embora aquele filho não seja seu filho biológico, o pai e a mãe dedicam tempo, dedicam carinho, é um grande investimento. E uma coisa muito importante que eles transmitem para esse filho adotado é o caráter
de bons pais. Isso é uma coisa que os pais terão o prazer em fazer. Ajudar aquele filho a desenvolver um caráter parecido com o dele. Assim também é Deus conosco. Deus nos adotou. E como é que Deus nos transforma? Como é que Deus, ele passa para nós a sua natureza? Transformando-nos à sua imagem e semelhança novamente. Olha que interessante isso. Lá em Adão, você perde a semelhança de Deus. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você novamente se torna imagem e semelhança de Deus. Por quê? Por causa da ação do Espírito Santo na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 15, é o texto-chave que nós estamos considerando, que diz: pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque você é um pecador. Você é um pecador redimido pelo sangue de Jesus. Eu sempre digo, tente pecar menos. Tente se conscientizar mais. Você não precisa ter medo de uma destruição no Armagedon, porque você é filho de Deus. Você não precisa ter medo, como ensina uma religião oriental, de queimar no mármore do inferno. Você não precisa, como ensina alguns grupos cristãos mal instruídos, de ir para o purgatório ou para o inferno. Nada disso. Você não precisa ter temor. Você recebeu o espírito de adoção. Você foi adotado e agora você tem um pai. E esse pai transformou você à sua imagem e semelhança através do Espírito Santo. Então, essa palavra é que você precisa aceitar no seu coração hoje. Você pode repetir comigo: eu tenho pai. Eu tenho pai. E o seu pai é Deus, a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Os que foram adotados por Deus, eles têm muitos privilégios. Por exemplo, eles podem chegar-se livremente ao trono da graça. Nós temos um só Pai e temos um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então você pode chegar com toda franqueza ao trono da graça, você tem acesso livre para orar a Deus. Eu quero que você preste atenção em uma coisa. A diferença entre você, que já sente que Deus é seu Pai, e a diferença entre pessoas que ainda não o sentem. Você vai perceber que essas pessoas vivem desesperadas pela vida. Você pode até ter problema. Você pode até ter momentos de sentimento de vazio. Você pode até ter momentos melancólicos. Você pode até ter momentos depressivos. Mas o Espírito Santo trabalha dentro de você para que você novamente sinta o abraço do Pai. Os adotados por Deus são instruídos por Ele. São corrigidos, protegidos e preservados, que é aquilo que nós conhecemos como a perseverança dos santos. Isso está escrito lá no livro de Judas, a partir do versículo 19. Nós somos preservados por Deus. Nós somos corrigidos. A Bíblia diz que Deus ele corrige aquele a quem ama. Nós somos disciplinados por Deus. E talvez algumas pessoas digam assim, mas eu não entendo como que eu sou disciplinado por Deus. É muito simples. A partir do momento que você começa a assimilar mais a palavra de Deus, a Bíblia, e você começa a viver mais a palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito Santo, ele te disciplina sempre. Quando você está indo para um caminho errado, o Espírito Santo te disciplina, ele te ensina. É Deus te disciplinando. Quando você foi para o caminho errado, você pecou,
você se arrependeu e você pediu perdão para Deus, o Espírito Santo, ele te disciplinou e você aceita a disciplina. Esses que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são aqueles que agora, conforme disse Paulo no versículo 17, se tornaram herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Esses são aqueles que Jesus Cristo disse que de modo algum os lançaria fora, jamais faria isso. E estes são aqueles que podem ter a garantia, conforme está escrito aqui no livro de 1 de João, no capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, e também, como também ele é puro. Olhe que ponto interessante. O apóstolo João diz que nós somos de verdade filhos de Deus. Não adianta ninguém querer arrancar de você essa esperança. Você foi adotado dentro da família de Deus. Você foi redimido dentro da família de Deus. Embora nós ainda andemos na carne, embora nós ainda tenhamos muitos erros, embora nós ainda tenhamos nossos acertos, eles devem ser considerados à luz do cuidado amoroso de Deus como pai. Que pai, por exemplo, pegaria o seu filho e colocaria em cima de um formigueiro porque esse filho errou? Será que você faria isso como pai? Qual é o pai que pegaria o seu filho e o enforcaria porque o filho pecou? Qual é o pai que destruiria seu filho em um genocídio global? Qual é o pai que faria isso? Talvez você diga, nenhum. E se você disse isso, você acertou. Porque Jesus disse, se vocês, embora ímpios, sabem dar boas coisas aos seus filhos, imaginem o Pai que está nos céus. E para finalizar, nós temos o Salmo 103, 13 e 14, que é a maneira como Deus vê você. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim Jeová tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe de que somos formados, lembra-se de que somos pó. Que pai amoroso nós temos então no céu. Muitos de vocês tinham pais humanos que costumavam discipliná-los, mas agora você tem o privilégio de ser adotado dentro da família de Deus e honrá-lo como o grande pai. Deus abençoe vocês e comemoremos nesse dia de hoje a nossa adoção como filhos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro pela Bíblia.